Olá, gestoras e gestores dos RPPS. É um prazer falar com vocês novamente. E hoje a gente está aqui para falar de uma categoria de investimentos que tem sido bastante procurado pelos RPPS agora nesse período, né, por conta do cenário econômico e pela nova legislação 3922, atualizada ali pela 4604, que são os fundos multimercado, né? E mais especificamente para falar de uma estratégia que a gente tem aqui na plataforma da XP Investimentos, que são as estratégias chamadas de estratégia macro, né? Onde o gestor tem acesso a várias categorias de investimento para tentar proporcionar para o seu investidor uma rentabilidade aí acima da média de mercado, e é uma boa alternativa para a gente buscar a meta atuarial. Num cenário onde o juros está mais baixo, a inflação está controlada, né, o gestor ter essas alternativas no fundo multimercado, eu acho que é bastante interessante. Para falar dessa estratégia, eu convidei aqui o Júlio Fernandes, né, que é o gestor responsável pela estratégia macro da XP Gestão, para falar um pouquinho para a gente dessa estratégia ali do XP macro institucional. Bom, tudo bem, Júlio? Tudo bem? Certinho. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Lauter, por poder proporcionar essa oportunidade de contar para vocês um pouquinho mais desse produto que a gente lançou na XP Gestão, enquadrado aí tanto na 3792 quanto na 3922, para vocês, fundos de pensão, RPPS, poderem adquirir um produto que tem essas características de poder se beneficiar de diversos cenários e um produto que pode investir em diversas classes de ativos. Basicamente, o fundo XP Macro Institucional é um multimercado que pode investir em qualquer mercado. Ele pode investir nos mercados de juros, nos mercados de câmbio e nos mercados de bolsa, e ele pode obter retornos tanto nos cenários otimistas quanto nos cenários pessimistas. Então, qual a grande vantagem que a gente diz de um multimercado? É que o gestor e a sua equipe, só para constar, a gente, na XP Gestão, nós possuímos uma equipe bastante robusta, 4 gestores, tocando Brasil, internacional, uma equipe de 3 economistas, e nós analisamos profundamente o cenário macroeconômico. Nós traçamos cenários de inflação, cenários de atividade, cenários fiscais, e até discutimos bastante o cenário político eleitoral, e diante de um cenário montado, nós montamos estratégias para obter retorno diante daquele cenário. Se nós estivermos mais convictos, nós montamos posições maiores naturalmente, e se nós não tivermos um cenário muito bem montado, nós podemos eventualmente ficar com posições bem leves. O XP Macro Institucional, ele começou há aproximadamente 15 meses, em janeiro de 2017, e agora, no final de março, ele está completando aí quase, que nem eu comentei, 15 meses, ele está com retorno acumulado aí em torno de 125% do CDI, bastante próximo dos objetivos de retorno dele. Nesse ano de 2018, especificamente, nós estamos com 175% do CDI. Vamos falar um pouquinho das características do produto. Ele tem um objetivo de volatilidade, né, para o cliente que está preocupado se tem muito risco ou não tem muito risco, objetivo de volatilidade em torno de 2 a 3% anualizada. E para isso, com esse risco que ele corre, a gente objetiva entregar para o nosso cliente um retorno em torno de CDI mais 2,5% ao ano. Num período de CDI baixo, que nem a gente está comentando aí, Selic próximo de 6%, né, a gente entregar para o cliente esse CDI mais 2,5%, é um retorno bastante substancial aí, a gente objetiva entre 130% a 150% do CDI diante desse CDI baixo que a gente está falando. O fundo, desde o seu início, agora ele acumula um patrimônio líquido em torno de 60 milhões, ainda é baixo, mas está crescente, né, e a gente está bem feliz com o desempenho desse produto. Você comentou que o fundo busca rentabilizar tanto no cenário otimista como no pessimista. Então eu entendo, por exemplo, no momento de queda de juros, você vai fazer algumas apostas pré-fixadas, num cenário pessimista, por exemplo, colocar alguma posição em câmbio, apostando numa alta do dólar, né? Queria que você explicasse um pouquinho mais como é que funciona essa dinâmica que faz o fundo ser vencedor, tanto no momento bom como no momento ruim, que acho que para o RPPS é muito importante.
que esse dinamismo já é mais difícil para ele no dia a dia, né? De repente ele ter que sair de uma renda fixa, ele mesmo encontrar um cenário para migrar para a renda variável. Para nós investidores comuns é difícil você ter essa mobilidade, você como gestor profissional, acho que com a tua equipe consegue fazer isso de uma maneira bem dinâmica. Como é que funciona isso no dia a dia? Então, é bem legal o fato de, dado que nós somos profissionais, estamos ali nossa única função é essa, né? Escolher o cenário, diante daquele cenário escolher os melhores ativos, a gente praticamente tem a obrigação, né? Vocês nos entregam essa missão, obrigação de escolher, diante de um cenário, os melhores ativos, tá? Para ficar alocado. Basicamente o que a gente tem feito, e aí já entrando assim um pouco na questão dos últimos 15 meses, a gente pegou um cenário benigno. Não podemos negar que nos últimos 15 meses a gente viu um cenário benigno e nós conseguimos identificar duas grandes tendências. Diante da queda de inflação que a gente vislumbrou e continua antecipando, né? A inflação vai continuar muito baixa, a gente aplicou tanto em ativos juros nominais, quanto a gente também investiu em NTN-Bs. Inclusive, as NTN-Bs agora são uma das nossas principais posições no fundo. Então, a gente obteve bastantes retornos, antecipando que essa queda de inflação viria a trazer grandes quedas nas taxas de juros. Mas o multimercado não é só isso. A gente está ali para escolher. O mercado de juros era uma boa oportunidade, sim, mas a gente também acreditava que a Bolsa tinha um potencial muito forte desde o início de 2016, tá? A gente já vinha antecipando isso e quando o fundo começou, a gente já se posicionou também no mercado de Bolsa. Especificamente no fundo institucional, a gente compra índice futuro ou pode montar posições de opções também de índice futuro, tá? E a gente se posicionou tanto no mercado de juros quanto no mercado de bolsa. O que é legal contar para vocês? A gente não viu uma grande tendência no mercado de câmbio, entrando no terceiro mercado que a gente opera, e a gente usou bastante o mercado de dólar para fazer proteção das nossas posições otimistas nos mercados de juros e bolsa. Então, durante boa parte do fundo, a gente trabalhou com posições no mercado de juros e alternando entre juros nominais e juros reais, né? A NTN-B, e na parte de bolsa com posições otimistas. E a gente comprava dólar porque a gente achava que se tivesse um cenário pessimista, um exemplo, uma reforma da Previdência que não passou, até o evento Joesley que gerou volatilidade, ou qualquer outro evento que possa vir a ter, o dólar protegeria bastante o nosso portfólio. Então, a gente conseguiu ter um retorno consistente ao longo do tempo, com uma volatilidade bastante reduzida para o padrão do fundo. Então, se a gente olhar na indústria, eu acho que a parte macro da XP Gestão tem entregado uma rentabilidade consistente com baixa volatilidade. Eu acho que isso aí é o que o nosso cliente cobra da gente. E a gente está atento, tá? Se o cenário mudar, entrando na questão do cenário pessimista, tem ano eleitoral, a gente está atento para ficar menor se a gente achar que o cenário está piorando e, eventualmente, se o cenário mudar, a gente achar que as coisas, a situação fiscal vai piorar e tudo mais, a gente pode se posicionar comprando dólar, tá? Eventualmente ficando zerado na bolsa, ou até acreditando, se os juros pararem de cair e ameaçarem a inflação voltar a subir, a gente pode colocar alguma coisa pós-fixada. Na ponta oposta, passar o caixa para a parte pós-fixada e tudo mais. Não, legal, acho que esse dinamismo que é importante para os RPPS, acho que é isso que eles buscam. E agradeço a tua explanação, a tua explicação e vamos levar esse fundo para os RPPS, acho que vai ser bastante interessante. Então, acho que da nossa parte, espero que vocês tenham gostado da explicação do Júlio. A gente está à disposição para dar mais informações sobre esse produto, que é um fundo que agora, enquadrado ali na 3922, um limite que era de 5% foi para 10%, e acho que esse aumento de limite bastante adequado, principalmente para esse cenário que a gente vive hoje, onde cada um precisa buscar um pouco mais de retorno, mais eficiência para cumprimento de meta atuarial. Então, mais informações não só sobre esse fundo, mas qualquer outro produto da nossa plataforma, vocês têm na nossa página, né, que é o rpps.xpi.com.br. Então, agradeço a todos. Muito obrigado, Júlio, pela oportunidade. Obrigado. Valeu.